Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Automação Industrial 2. Essa aula aqui vai ser a segunda parte, do nosso vídeo de introdução a sensores, em que eu vou estar comentando um pouquinho com vocês a respeito de algumas características estáticas aí dos instrumentos, tá? Então nós vamos começar com esse primeiro conceito aí, que é o conceito de exatidão, tá? Não vamos confundir esse conceito com o conceito de precisão, mas para frente eu vou estar mostrando para vocês direitinho o que significa cada um. Mas o que é exatidão? É a aptidão de um instrumento de medição para dar respostas próximas a um valor verdadeiro convencional. Tá? Normalmente é um valor que é dado em função do fundo de escala do instrumento. O que é o fundo de escala? É o maior valor que aquele instrumento consegue medir naquela configuração. Beleza? Mas o que a gente entende aí por esse valor verdadeiro convencional? Vamos dar um exemplo para vocês. Digamos que a gente tem um voltímetro, e a gente configura ele para medir na escala de 10 volts. E nós sabemos que a exatidão dele é de mais ou menos 1%. Isso é feito através de testes, do processo de calibração do nosso sensor, no caso o voltímetro. Então, se a gente sabe que o fundo de escala é 10 volts e a exatidão é 1%, então o erro máximo esperado que a gente tem, no caso desse voltímetro, aí seria de 0,1. Beleza? Então, digamos que o meu multímetro ele mede lá 1 volts, e a gente pode saber então, a gente sabe a priori, que esse valor ele pode estar errado, em 0,1 volts, tanto para cima quanto para baixo. Beleza? E esse conceito também é importante, porque dependendo da aplicação, a faixa de exatidão ela pode ser aceitável ou não. Então, você tem que escolher um instrumento com a exatidão correta para aquela aplicação que você está querendo empregar. Eu trouxe aqui também só mais um aviso, para a gente não confundir essa questão de precisão com exatidão. E só para vocês terem uma ideia melhor sobre as classes de exatidão existentes, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, no próximo slide, de aplicações que a gente tem com relação aí a sistemas de medição de tensão. Beleza? Então, se a gente tem uma exatidão aí menor do que 0,3, normalmente a gente utiliza isso aí em equipamentos de laboratório, medições especiais, o TC, que é um instrumento de calibração, beleza? Uma classe de exatidão de 0,3, a gente considera aí medidas de energia, com fim de faturamento e algumas outras medições também possíveis. 0,6 a 1,2, de exatidão, a gente considera aí alimentação usual de amperímetros, voltímetros, watímetros, aqueles que a gente trabalha normalmente na profissão, tá? Então são instrumentos comuns aí. E uma classe de exatidão acima de 3%, são aplicações diversas. São aplicações em que você precisa mais de uma noção do quanto que está sendo medido, beleza? Não é uma coisa precisa não, tá? O 3% já é um valor considerável. O próximo conceito que eu quero passar para vocês é o conceito de precisão, que é um termo que descreve o grau de liberdade a erros aleatórios, ou seja, é o nível de espalhamento de várias leituras em um mesmo ponto. Se você pegar um multímetro, qualquer outro tipo de sensor, e fazer a leitura de uma determinada grandeza, você vai ver que essa leitura ela nunca é contínua, ela sempre fica variando um pouquinho. Isso aí são os erros aleatórios que a gente tem na nossa leitura. Então, quanto maior essa variação que a gente tem nas nossas leituras, que a gente detectar que está variando, menor é a precisão do nosso dispositivo de medição. Outra característica importante é que um aparelho preciso, ele não implica que ele seja exato. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide, uma figura em que a gente reúne esses dois conceitos aí de exatidão e precisão. E uma outra situação que pode acontecer é a gente ter, às vezes, uma baixa exatidão em um instrumento preciso, ou seja, ele tem pouca variação, mas o valor ele está longe do valor verdadeiro. E, normalmente esse tipo de problema ele pode ser corrigido com um processo de calibração. Beleza? Então vamos lá, vou mostrar para vocês agora a figura que reúne as duas características. Então no primeiro aqui, digamos que a gente tem o nosso valor verdadeiro situado no meio aqui desses dois eixos. Um instrumento baixo, com baixa precisão e baixa exatidão, ele vai ter medidas espalhadas. Na segunda situação aqui, tem uma alta precisão, ou seja, a variação das leituras são pequenas, mas ele está distante do valor verdadeiro, que seria aqui. Então ele é um instrumento preciso, porém com baixa exatidão. E a última situação que nós temos, é um instrumento com alta precisão, o espalhamento é bem pequeno, vocês conseguem enxergar aqui, e está em torno do valor verdadeiro
da nossa grandeza que estamos medindo. Existem mais dois conceitos, né, que são derivados desses conceitos aí de exatidão e precisão, né, que são os conceitos de repetitividade e reprodutibilidade. Tá? O que significa isso? A repetitividade é quando você faz vários testes esperando um resultado coerente, tá? Sobre as mesmas condições de medição. Então eu controlo, por exemplo, a temperatura da minha sala, eu controlo a umidade da minha sala. Beleza? Já na reprodutibilidade, eu verifico essa mesma concordância, né, entre as diversas leituras, só que agora sobre condições de operação diferentes. Então eu tenho temperatura diferente, eu tenho uma umidade diferente. De maneira geral, trata-se de um teste para verificar, digamos assim, a robustez do meu equipamento sobre condições variadas. O próximo conceito que nós temos aqui é o conceito de linearidade, tá? E ele diz respeito com a relação que nós temos entre a grandeza que eu estou medindo, tá? E a leitura proporcionada pelo meu sensor. Beleza? É importante que essa relação grandeza e leitura ela seja uma relação linear, tá? Que é algo mais, digamos assim, previsível, um comportamento mais previsível do seu sensor e mais fácil de você trabalhar. Beleza? Então é bem mais tranquilo de se trabalhar com um equipamento que tenha essa relação de entrada e saída do que um dispositivo que tenha essa relação de entrada e saída. Beleza? É mais fácil você identificar se existe algum erro na sua leitura quando você tem essa relação linear. E a não linearidade, né, é justamente o contrário. Então linear tem a ver com linha, é retinho a relação. Não linearidade é quando você foge desse comportamento de reta. O próximo conceito que eu quero mostrar para vocês é o conceito de range, né, também chamado aí de faixa de indicação, e span. Primeiramente, né, a faixa de indicação, ou range, é o conjunto de valores os quais o meu sensor ele consegue medir. Tá? Então, por exemplo, posso ter um termômetro, né, que ele tem uma faixa de leitura de 0 a 100 graus. Beleza? 0 a 100 seria, então, o range desse sensor. Já o span, pessoal, é obtido através da diferença entre o valor máximo que eu consigo medir, né, na faixa de indicação, menos o valor mínimo. Então, novamente, vamos usar um exemplo. Né? Então, eu posso ter, por exemplo, um instrumento que é capaz, né, de medir pressões de 20 até 200 PSI. Essa seria, então, a faixa de indicação dele. O span é obtido através da diferença, né, do valor máximo menos o valor mínimo. Então, seria um span de 180 PSI. Prosseguindo ao próximo conceito, nós temos aí, então, o conceito de resolução, né, que é a menor diferença entre indicações que o meu dispositivo ele consegue mostrar. Tá? É a variação mínima entre uma leitura e outra do meu dispositivo. Isso é mais fácil da gente entender em dispositivos digitais, tá? Porque ele tem uma mudança de algarismo, né, para indicar o próximo valor. Okay? Quando a gente tem dispositivos analógicos, em que a gente tem a leitura, né, visualizada através de um ponteiro, essa resolução é praticamente zero, tá? Ela é infinitesimal, que a gente diz. Beleza? E esse conceito ele também se aplica aí à questão, né, dos dispositivos registradores. Vamos agora ao conceito de esterese, tá? Que é um fenômeno que acontece com alguns dispositivos de medição. Okay? E nesse fenômeno, pessoal, a gente estimula o nosso sensor, né? A gente sensibiliza o nosso sensor, e quando a gente retira esse estímulo, aquele sensor ele tende a manter parte daquele estímulo, né, que provocou a leitura. Um dispositivo que tem bastante esse efeito de esterese são balanças. Então, digamos que você tem uma balança, né? Essa balança ela está zerada. Você coloca um peso em cima dela, tá? E quando você tira aquele peso de cima da balança, ao invés da balança voltar para o valor zero, ela indica, por exemplo, um valor de 100 gramas, de 50 gramas. Tá? Essa tendência em se conservar parte desse estímulo chama-se de esterese. Para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês aqui uma breve revisão, né, a respeito do Sistema Internacional de Unidades, né, uma vez que em se trabalhando com automação industrial, vocês vão ter que saber utilizar dessas unidades. As leituras serão feitas de acordo com essas unidades que eu vou estar mostrando para vocês aqui, beleza? Então, para o comprimento, né, a unidade básica que nós temos aí é o metro, beleza? Para a massa, a unidade padrão seria o quilograma. Para o tempo, o segundo. Temperatura, nós temos aí o Kelvin, tá? Aqui do lado eu coloquei para vocês uma breve
definição, né, de como que a gente obtém cada uma dessas grandezas, tá? A maioria delas é obtida através aí de constantes científicas e algumas delas estão sendo migradas ainda, como por exemplo a massa, tá? Vamos ao próximo conjunto de grandezas. Corrente, né? A unidade de corrente é dada aí pelo ampere. A intensidade luminosa a gente obtém através da candela, né? E a unidade de matéria é o mol. Beleza? Novamente trouxe para vocês as definições, caso vocês tenham curiosidade de pesquisar depois, tá? Eu trouxe para vocês alguns outros aqui também, o estéreo radiano, tá? Mas isso aí é só para complementar o estudo de vocês. Para a gente encerrar essa aula, eu vou deixar também disponível para vocês estudarem no Google Classroom alguns exercícios. Eu gostaria que vocês resolvessem e me entregassem depois. Mais uma vez, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula do curso de automação industrial.